coisas para esse bazar, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver se tem mais algum recado aqui. Acho que deu, né, gente? Ok. Então, se prepare, eu vou fazer uma pergunta. Vamos ofertar? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então vamos para esse momento, né, abençoado, onde nós somos instruídos a fazer da melhor forma, em nome de Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza, em Êxodo 24, a partir do 12, amém? Vamos ler bastante, para entender o que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações, amém? Então vou ler aqui. Disse o Senhor a Moisés: suba ao monte, venha até mim, e fique aqui, e lhe darei as tábuas de pedra com a lei, e os mandamentos que escrevi, para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse ele às autoridades de Israel: espere-nos aqui, até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor. No topo do monte, Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte. E permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. 25. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estes são ofertas que deverá receber deles: ouro, prata, bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, peles de cabra, peles de carneiro tingido de vermelho, couro, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. E farão um santuário para mim, eu habitarei no meio deles. Faça tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Então o Senhor falou comigo, né? Ontem eu estava até lendo aqui e me veio uma revelação. Aí compartilhei com os meninos lá em casa sobre isso, né? Sobre essa questão da espera em primeiro lugar, depois da preparação, depois do descanso. A primeira parte aqui nós lemos, né? Que quando Moisés foi subir o monte, ele passou por um processo. Qual que foi o processo? Esperar o tempo onde ele pudesse estar face a face com o Senhor. Ele ficou 6 dias ali escutando o Senhor. No 7º dia, ele subiu ao monte. Isso nos descreve, gente, um processo que nós vivemos no dia a dia. Às vezes nós estamos tão atarefados que nós precisamos gastar um tempo para escutar o Senhor. E é um símbolo também a respeito da criação. Deus criou todas as coisas em 6 dias e não diz para nós ali: o Senhor estava exausto, muito cansado, estressado por ter criado todas as coisas. E Ele decidiu então descansar no 7º dia. Não, o Senhor estava ali nos mostrando um princípio precioso a respeito do descanso. Então quando Moisés entrou nesse lugar do descanso, ele subiu a esse monte para ele começar a receber as instruções a respeito do tabernáculo. O mais interessante é que a primeira coisa que o Senhor fala para ele é a respeito daquilo que o povo deveria trazer para a construção do tabernáculo. Queridos, sabe o que é interessante? Se Deus criou todas as coisas, vocês acham que Deus estava precisando de ouro, de prata, de fio disso, de pedra daquilo? Não. O Senhor estava mostrando para Moisés, para comunicar a esse povo, que chegou a hora onde um milagre de uma construção de um tabernáculo seria um milagre participativo. Ele estava dando oportunidade para aquele povo, ao entregar todos aqueles bens, aquelas preciosidades, a participarem do reino dele.
Isso fala muito de uma verdade quando nós realmente fazemos parte de algo. Queridos, quando nós fazemos parte de algo, nós investimos tempo orando, nós investimos tempo com as nossas ofertas e nós investimos tempo planejando também as coisas. E Deus estava ali já desde aquele momento, pedindo a parceria do povo enquanto esperava Moisés. Mas o que aconteceu? Quando nós vamos lá para o capítulo 32, algo aconteceu com a espera daquele povo. A partir do 32, né, eu não vou ler, mas pode ler em casa. Moisés começou a demorar na visão do povo. Moisés estava demorando. E eles acharam isso uma bela desculpa para começar a dizer a Arão, que Arão então fizesse algo por eles, porque eles precisavam de um símbolo para adorar. E Arão se intimidou com o pedido do povo, e o que ele fez? Ele pediu para que eles trouxessem os pertences, os ouros, e construiu um bezerro de ouro para o povo adorar. Mas quando nós vamos lendo aqui, a partir do 32:5, nós vemos que na verdade o povo usou toda essa forma de dizer que precisava de algo para adorar, como uma grande desculpa para eles voltarem às velhas práticas do Egito. E aí, a partir do bezerro construído, aqui a partir do 6 diz assim: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Gente, muito desse ouro aqui entregue para o bezerro era o ouro que Deus estava dando a oportunidade para aquelas pessoas participarem da construção do tabernáculo. E quando nós não temos uma consciência a respeito da mordomia das nossas finanças, nós infelizmente optamos em gastar com comidas, bebidas e farras que não vão nos levar a uma vida com Deus. Eu não sou contra comer, não sou contra tomar, não sou contra você se alegrar, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando quando nós não entendemos o propósito das finanças. Nós temos a tendência a nos distrair com coisas, usando as nossas finanças, a coisas que não vão nos levar nem para perto de Deus, nem para a sua presença e muito menos a adorá-lo. Então eu quero chamar a todos nós e a eu também, porque eu também estou aprendendo a realmente sermos mordomos daquilo que o Senhor tem confiado a nós. E eu creio, queridos, que há uma bênção quando nós entendemos de todo o coração que o Senhor confia em nós. Se você tem um trabalho, se você tem uma renda, o Senhor confia em você. Ele diz que você é capaz de administrar essas finanças. E mais que isso, Ele está te chamando para ser participante. Participante desse tempo, participante desse momento. Aquele tempo foi para aquele povo, hoje é o nosso tempo. Então, com essa palavra, eu gostaria de que você refletisse em seu coração e fizesse uma avaliação a respeito do teu entendimento sobre dízimos e ofertas, que é tão importante para nós esse princípio. Nós vivemos esse princípio em casa, nós ensinamos os nossos filhos, e eu fico tão feliz de vê-los, né? Eles trabalham ofertando, né? Às vezes a gente vai perguntar para eles, e daí como que tá? Não, eu já dizimei, né? E quantas ofertas? Os meus filhos são muito ofertantes, né? Eles não estão aqui, por isso que eu estou falando isso, né? Eles são realmente, têm um coração de oferta, eles são de tirar a própria roupa do corpo, porque nós fomos sendo ministrados, e nesse processo que eu e o Valdir fomos ministrados, automaticamente nós ministramos eles. Porque aqui o Senhor não pediu uma coisa, Ele pediu várias coisas para essa construção. Então o que o Senhor tem te pedido no seu coração, amém? Vamos orar nesse momento e pedir para que o Senhor fale conosco e que você possa dar o seu dízimo e oferta com essa consciência, em nome de Jesus, amém? Amém? O CNPJ com o Pix, né, da igreja está aqui, as maquinetas estão lá atrás para quem desejar fazer de forma física, amém? Pai, nós queremos, Senhor, aprender a ser mordomos do Senhor, Pai, a respeito das finanças. Pai, em primeiro lugar, eu te agradeço porque o Senhor tem nos capacitado, Pai, e provido a nós, Pai, em todas as coisas. Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado trabalho, renda, Senhor, e
tem trazido, Senhor, grandes coisas e grandes oportunidades para que nós possamos dizimar e ofertar na sua casa. Mas acima de tudo isso, Pai, que isso seja um gesto de adoração, de louvor, de reconhecimento, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que provê a nós. O Senhor é aquele que nos supre todas as nossas necessidades, Pai. E que sobre os nossos corações venha vivificar essa verdade, Pai. Essa verdade que é um princípio, onde a Tua palavra diz, Senhor, que seremos, Pai, protegidos pelo Teu amor. A partir, Senhor, dessa verdade manifestada, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode ofertar, querido, amém? Ele vem, te esperamos. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Ressuscitou em glória, Ele vem, te esperamos. Nesse mesmo clima de participando do reino, quero falar com vocês sobre a nossa reforma do anexo, amém? Todo mundo está sabendo sobre isso? Amém. Queridos, nós estamos muito felizes de ver as coisas sendo feitas, terminadas ali no anexo. Sempre foi um sonho, né, dar o melhor para as nossas crianças. E eles se sentem muito alegres também em ver, né, as salas bonitinhas, ajeitadas. A gente já deu um salto quando saiu da igrejinha para cá, né? Mas já era necessário uma reforma. E aí, pensando na forma que Deus nos abençoa, o Senhor também nos abençoa nos dando desconto nas coisas que nós compramos. E essa semana nós somos surpreendidos, queridos, com um mega desconto na compra do piso. Amém? E o Senhor fez maravilhas. O Sérgio pediu até para que eu passasse os valores aqui. Amém? Então nós precisávamos, né, de uma oferta. O Sérgio colocou aqui 40k, gente. 40k. Ai, gente, eu preciso pensar o que é isso, 40k. 40 mil, tá, galera? Todo mundo tá comigo aqui, né? Mas, com esse desconto do piso, o valor do nosso gasto foi para 34 mil reais. Gente, nós ganhamos 6 mil reais no desconto do piso. Amém? Ah, gente, é igual a Cibele fala, eu gosto de pagar pouco, gente. Eu gosto, né? A Cibele sempre fala, eu gosto de comprar, mas pagar pouco. Então, nós fomos muito abençoados essa semana, né? Mas ainda temos um desafio para viver como igreja. Nós tivemos uma entrada sobre as ofertas de R$ 2.800. Então, nesse momento, queridos, nós precisamos ainda de R$ 31.200 para finalizar todos os gastos a respeito do anexo. Queridos, tá as fotos ali, né? Vocês estão vendo? Querem apagar as luzes para o pessoal ver? Amém? Essa semana eu estava conversando até com o pastor Valdeir e nós tivemos um tempo de oração, né, ali no anexo. Olha, gente, que lindo o piso. Amém? Que o Senhor, na verdade, tem nos dado um grande livramento, né? Todas as vezes que eles vão mexendo sala por sala, eles vão descobrindo coisas que precisavam ser consertadas mesmo, inclusive a parte elétrica, né? A gente está muito feliz de poder fazer essa reforma, né? Eles trabalharam intensamente, não sei se o Valdinei está aí, o André Garcia, eles ficaram, o André aqui, eles ficaram, gente, até 8h30, colocando o piso, né, dessa sala, para deixar pronto a sala de 4 a 7 anos, amém?
Então, essa semana vai ser feita ali, né, finalizado o auditório, a parte elétrica também. E nós precisamos, queridos, muito, muito da ajuda de vocês. Nós realmente não temos esse recurso, né, em caixa. E é uma oportunidade de sermos participantes daquilo que o Senhor fez. Queridos, eu acho tão abençoador ser participante pelo seguinte: a casa é nossa. Queria dizer para vocês, a casa é nossa aqui. A casa não é minha, do pastor Valdir, Sérgio, Lu, Bina e Júnior. A casa é nossa. E na nossa casa a gente precisa cuidar, não é verdade? Às vezes eu acho que tem algumas pessoas que acham que é tão nossa casa que deixa a blusa na igreja, deixa a Bíblia na igreja, né? Às vezes vai achar assim, gente, até calça deixa na igreja. Eu pensei assim, meu Deus, que hora que trocou essa calça, né? Então as pessoas se acham muito donos, né? Participantes. Então nesse momento nós estamos convocando vocês para participar. Gente, eu venho de uma cultura familiar, eu sinto muito em falar isso para vocês. Aonde quando nós começávamos a trabalhar, nós tínhamos que assumir alguma conta da nossa casa. E eu acho que isso falta muito para essa geração. Porque quando nós assumimos uma conta da nossa casa, nós começamos a aprender a administração doméstica. Que vai ser, gente, para sempre. Como o Sérgio fala, o primeiro medo que ele teve depois de casar foi quando chegou o boleto da Copel, com o nome dele. Porque até então ele pagava no nome do pai, né? Mas é uma realidade. Gente, é uma bênção quando nós somos filhos e somos participantes, né? Eu tive muitas alegrias de poder participar de muitas coisas com os meus pais dessa forma. E a gente é tão abençoado pelos meus pais, o Valdir está aqui, a gente é muito abençoado por eles. Hoje eles são aposentadinhos, tranquilos na vida, né? E quantos mimos eles acabam, né, nos dando, né? Pela graça mesmo de Deus isso. Então, vamos ser filhos participantes. Então, contamos com a participação de vocês. Está no aplicativo da igreja, a forma de você ofertar. Qualquer dúvida, por favor, nos procure, que nós queremos esclarecer aqui todas as dúvidas a respeito dessa reforma e desse novo tempo, em nome de Jesus. Amém? Quero chamar o pastor Júnior aqui. Amém. Hoje você deixa que a gente chora. Porque você está nessa dieta do líquido. Ah, então tá bom. Então ele já tirou a cota de hoje, gente. Começar a chorar, a gente vai lá para ele parar. Tá bom? Amém. Vamos adorar o Senhor, amém? Através dessa palavra que nós vamos receber do Júnior, que eu tenho certeza que falará ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar pelo Júnior. Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu sei que é uma verdade que o Júnior carrega. Eu sei, Senhor, que há uma verdade a ser comunicada, Pai, a qual já foi comunicada dentro dele. E o Senhor deseja revelar a nós essa manhã. Pai, que o Júnior então seja, Senhor, o instrumento do Senhor. Pai, eu peço para que o Senhor abençoe, Senhor, toda a saúde do Júnior. Dê a ele vigor, dê a ele graça. Dê a ele o seu olhar, o seu ouvir, a sua boca, Pai, a sua voz. Para que essa manhã nós sejamos incendiados pelo teu amor. Senhor, que o Júnior possa ver, Senhor, a obra do Senhor, Pai, porque eu sei que nada dele será tirado, mas sim acrescentado, Pai, ao findar dessa palavra. Senhor, venha nos encher, Senhor, como unidade, como corpo, como comunhão, da tua presença, Pai, e da tua vontade, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém. Te amo. Tudo bem, gente? Tudo? Então tá bom. Bom. Hoje eu vim de camisa só para mostrar que tá cabendo a camisa. Ai, Deus. Em nome de Jesus eu vou manter, gente. Vai dar tudo certo. Glória a Deus. Abra comigo em Gálatas, capítulo 5, por favor. Gálatas 5, primeiro versículo já. Gálatas 5, 1. Lá diz o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes
e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Vamos orar? Deus querido, nós queremos nesse momento, nesse dia que o Senhor separou para falar conosco, para receber o nosso culto, nós queremos realmente dizer que cremos que fomos libertos pelo Senhor, pela sua cruz, pelo seu nome, pelo seu sangue, por tudo aquilo que o Senhor fez e representa em nossas vidas, nós podemos ter a liberdade. Que o nosso desejo verdadeiro, Deus, de coração, é não voltarmos à escravidão, não sermos escravos das coisas que o mundo oferece, que o Senhor não se agrada, mas realmente, verdadeiramente, ser livres de tudo aquilo, Senhor Deus, que um dia nos prendeu. Nos dá esse entendimento nesse dia, nos dá essa capacidade de entender o que o Senhor tem para nos trazer nesse momento, e que possamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, para receber do Senhor, com toda a profundidade, Deus, que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Enquanto as coisas corriam com relação à cirurgia, né, o que eu ia fazer e tal, semana passada eu comentei, né, que eu fiz uma cirurgia aí há umas 2 semanas, de hérnia de hiato e vesícula. E a de vesícula, ela precisava ser feita com urgência, porque estava bem complicado mesmo, as crises e tudo mais. Era para ter feito, inclusive, antes do encontro com Deus. Aí eu pedi para o médico para segurar um pouquinho, por causa do encontro, depois tinha batismo, então já acabou o batismo ali no sábado, na quarta-feira, que era o dia que ele podia, eu já fiz a cirurgia. E não foi uma cirurgia muito fácil, não foi muito tranquila a cirurgia em si. E eu estou explicando isso porque tem a ver com o que eu vou falar daqui a pouco, né? O médico teve que fazer um corte um pouquinho maior, não foi só por vídeo, porque tinha muita aderência por causa das cirurgias que eu tinha feito no passado. Então ele teve que ir com os dedos ir empurrando ali, liberando, soltando ali, né, as partes, para que ele pudesse aí sim entrar com a câmera para poder fazer a cirurgia. Então a recuperação, assim, o grande ponto foi um pouquinho de dor ali no começo, mas eu sei que mesmo sendo tão complicado como foi, né, uma cirurgia que era aí para durar 2 horas no máximo, durou 4 horas e pouco, o que o Senhor fez, né, de realmente me guardar de toda a dor, porque eu realmente estava com bastante receio da cirurgia. E eu lembro quando eu falei com o pastor Marcelo, né, sobre a cirurgia, que eu estava meio ansioso, se eu fazia de hérnia de hiato, se eu não fazia, porque eu já sei de gente que fez e que depois voltou tudo de novo, e aí eu fiquei, vou fazer a cirurgia, depois eu tenho que tratar de novo, mesmo jeito. E aí ele falou assim, olha, a primeira coisa que eu penso, quando você falou que você vai fazer essa cirurgia, que tem uma dieta, etc, 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 é que você vai emagrecer, cara. Então, isso já é suficiente, fica feliz, né? E é verdade, gente. Já foi 11 quilos já em 2 semanas e pouco. E eu não tenho me sentido, não tenho dor, nada, né? Um pouco de fraqueza, mas por causa da alimentação, porque ela realmente é restrita. Mas eu também tenho orado muito para que o Senhor possa cumprir aquilo que Ele prometeu, porque eu sei que eu fiz a cirurgia para ser curado daquilo que eu precisava. Então eu também sei e creio em nome de Jesus, também não posso abusar, porque eu também sei a minha parte nisso, de que não vai voltar se eu cuidar direitinho do que eu preciso cuidar, e é assim que vai caminhar. E por que eu estou falando e contando essa história para vocês? Não é para contar da história em si, mas é para fazer a seguinte pergunta: qual é o limite para nós sermos curados? Qual o limite entre as coisas que estão disponíveis ao nosso redor para que eu e você sejamos curados? Você já parou para pensar, se você estivesse doente, qualquer que seja a doença, e o remédio para a cura dessa doença ele tivesse a uma distância muito grande de você, se tivesse que viajar muitos quilômetros para conseguir a cura dessa doença, a pergunta é, você estaria disposto a fazer o que precisava ser feito para ser curado? Você tem disposição, você pensa na possibilidade de que isso de verdade fosse algo que você correria atrás de uma forma incondicional, um negócio louco mesmo. Se você tivesse que literalmente deixar tudo, se você tivesse que abrir mão da vida que você tem hoje, se você tivesse que abrir mão dos bens que você tem. A Bíblia conta a história da mulher do fluxo de sangue, ela diz que a mulher deu tudo
Tudo que ela tinha, todos os bens foram vendidos e foram dados no tratamento do que ela tinha de doença. Então ela realmente foi totalmente entregue para que a cura pudesse vir sobre ela. E a pergunta que realmente a gente precisa se fazer o tempo todo, porque essa cura ela não precisa ser necessariamente só física, mas ela engloba muitas coisas na nossa vida, que é com relação à cura. O que você e eu estamos dispostos a fazer para sermos curados de algo que nos adoenta, de algo que nos machuca, de algo que nos prende, né? Qual que é a disposição que nós temos? E quando eu falo sobre a cura, eu estou falando também da cura espiritual. Qual é a minha e a sua disposição para sermos curados espiritualmente? Sermos curados de todo pecado, de tudo aquilo que nos afronta, de tudo aquilo que nos prende ao inferno, de tudo aquilo que nos leva a um caminho que tem volta, mas se eu não entender que Jesus é esse caminho de volta, eu vou continuar preso a esse caminho. Enfim, focado nesse tema da cura espiritual, eu quero dizer uma coisa para você, querido. O preço dessa cura, ele já foi pago. A morte e a ressurreição de Cristo naquela cruz já pagou o preço do salário do pecado. O que Jesus fez pagou um preço que era meu e era seu. O Senhor Jesus, ele pagou um valor que era para eu e você pagarmos. Ele fez questão de pagar. Nós é que estávamos doentes, nós é que estávamos mortos, e ele pagou o que era necessário para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele foi até as últimas consequências. Ele fez uma viagem, querido, de milhões de quilômetros. Na verdade, não tem nem como a gente medir a quilometragem da viagem que ele fez para que eu e você pudéssemos estar vivos. Ele sim abandonou o trono, ele sim abandonou o lugar de honra, ele sim desabonou-se de tudo que ele tinha e era para que eu e você pudéssemos ser livres. Só que ele não estava doente para fazer tudo isso. Não havia doença nele para que ele precisasse percorrer e fazer tudo isso. Falando português claro, querido, ele não tinha que fazer nada. Nada. Mas ele decidiu fazer. E não por ele, por nós. Se tem uma coisa que eu acho que incomodava o Senhor Jesus, isso é visão minha, tá? Biblicamente, apesar que biblicamente a gente também pode entender dessa forma, mas eu acho que a única coisa que realmente motivou ele de uma forma doida de fazer o que ele fez foi o fato de não poder viver sem mim, sem você. Eu acho que o que passava na cabeça dele é, caramba, viver a eternidade sem eles vai ser muito complicado. E ele fez questão de percorrer a quilometragem que fosse necessária, ele fez questão de deixar o trono que ele tinha, ele fez questão de deixar os bens que estavam ao seu redor, ele fez questão de parar de ser adorado por anjos, arcanjos, querubins, ele fez questão de deixar os 24 anciãos lá em cima, com as coroas no chão, e ele fez questão de descer até esse lugar, e não somente vir a esse lugar, querido, mas algo que me encanta no Senhor Jesus, é o fato de ele ter tudo isso, e ao mesmo tempo ele fazer questão de nascer num lugar tão simples, tão singelo, tão podre, literalmente. Eu estava conversando esses dias, acho que foi com a Jana, que a gente estava montando a programação do Natal, e a gente falou, cara, como que pode, né? Eu tenho certeza que o lugar que Jesus habitava na eternidade, no céu, não cheirava cocô de cavalo, de vaca. Certeza absoluta disso. Mas ele nasceu num lugar que cheirava. E eu vejo que ele nasceu nesse lugar, querido, porque ele sabia exatamente o que ele ia enfrentar, e era um negócio muito pesado. O pecado não é um negócio fácil e simples de se encarar.
Mas ele fez questão de descer nesse lugar, de estar nesse lugar para dizer, olha, eu vim aqui para literalmente limpar tudo o que for necessário ser limpo, para que eu possa libertar esse povo que está comigo, esse povo que pode ser meu de volta. E eu vejo que isso não tem preço que possa se comparar, gente. A gente não pode fazer nada que seja semelhante ou que não chega nem perto do que a gente pode fazer pelo que Ele fez por nós. Então, se eu e você hoje estamos aqui, se eu e você hoje temos uma vida, se eu e você hoje podemos respirar, se eu e você hoje podemos viver uma vida de liberdade, é porque um dia, como Paulo falou em Gálatas, Ele nos libertou para a liberdade. Ele nos levou para a liberdade. Ele nos entregou a liberdade. E aí, nós conseguimos entender o amor de Jesus. E aí, quando nós entendemos o amor de Jesus, nós o aceitamos e nós descobrimos esse lugar de liberdade. Quando de verdade isso está dentro de nós, quando nós conseguimos enxergar isso. Eu fiquei lembrando, enquanto fazia essa palavra, da galera que se batizou no último batismo. Lembrei do Marlon da Carol, lembrei do irmão do Eros, da família toda ali se batizando. Tanta gente, né, adolescentes, e uau, isso é incrível, porque essa é a demonstração de dizer, Jesus, o Senhor é o cara, eu quero você, eu quero viver contigo para o resto da minha vida. E isso começa a encher o nosso coração, e isso começa a movimentar as nossas vidas, e isso começa a fazer realmente com que tudo aconteça. E no começo, a nossa sensação é de que nós somos super-heróis. Parece que a gente consegue encarar tudo. Parece que a gente consegue vencer todas as coisas. Parece que não tem pecado suficiente ou grande, tamanho, né, maior, que o Senhor Jesus na minha vida, e parece que eu não consigo não fazer mais as coisas que eu fazia no passado. Não parece, eu não faço mais. Eu abandono de verdade as coisas que atrapalharam a minha vida por tanto tempo. Eu deixo para trás as coisas que me seguraram, as coisas que me prenderam, e eu encontro em Jesus essa verdadeira liberdade, e a gente vai ficando louco mesmo, cara. É uma loucura. É a loucura que a Bíblia fala que é a sabedoria de Deus e aos olhos humanos é loucura, é exatamente assim. E isso não é ruim, isso é muito bom. Nós temos a coragem de confessar todos os dias os nossos pecados. A gente tem coragem de se cair, a gente parar na hora onde a gente está. A gente, quando começa a conhecer Jesus e começa a viver esse fogo de Jesus nos primeiros momentos, se a gente está na rua, a gente está com um sorriso sem nem saber por que está. As pessoas estão passando pela gente, estão vendo que tem coisa diferente, ninguém sabe explicar o que está acontecendo. Você vai num almoço de família, a família vira e fala assim, nossa, está diferente. E aí você fica falando, cara, é Jesus, não tem outra explicação. Não tem outra forma da gente poder passar. E aí você peca, e aí você está no trabalho, aí você não se importa de ir para o banheiro por 5 minutos e fazer uma oração para o Senhor dizendo, Deus, muito obrigado pelo seu perdão, me perdoa pelo que eu fiz agora, me perdoa por isso aqui, me perdoa por aquilo ali. A gente deseja estar com Ele por tanto tempo. A gente não vê problema de chegar num discipulado e contar as coisas que estão nos acontecendo. Porque a Bíblia fala que quando nós confessamos a Deus, nós somos perdoados, mas quando confessamos aos outros, somos curados. E aí a gente não se preocupa em ser curado, a gente vai até as últimas consequências, a gente anda quilômetros e quilômetros, para que a gente possa alcançar a vitória sobre aquilo que nos prendeu, aquilo que nos machucou. E isso é intenso, isso vem correndo o tempo todo. E a caminhada, queridos, é longa. Ela é longa. A corrida não é curta, não são 100 metros, não dá para fazer em 10 segundos. A corrida é extremamente longa, ela é necessária, porque para ser curado, nesse momento, eu estou disposto a viver tudo, você e eu estamos dispostos a viver todas as coisas que são necessárias para que a gente alcance essa liberdade. Mas o tempo passa. Os dias vão passando, os meses vão passando,
E conforme o tempo vai passando, a frequência com esse Jesus que foi tão encantador no começo, começa a dar uma diminuída. Eu e você começamos a deixar de lado um pouquinho, afinal de contas tem tanta coisa para fazer. A gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que cuidar da nossa casa, da nossa família, a gente tem que fazer coisas dentro da igreja, tem os ministérios, tem que liderar a célula, tem que discipular, tanta coisa que está acontecendo, e afinal de contas eu estou fazendo as coisas para Deus, são coisas da igreja. Então, poxa, dá para a gente contabilizar isso como tempo com Deus, né? Porque eu estou perto dele, eu estou fazendo essas coisas junto com ele. E aí, ao invés da gente confessar assim que o pecado acontece ou que a tentação vem, a gente vai começando a fazer um combo de pecados para poder fazer o pedido de uma vez só. E aí o meu pedido de perdão pelo pecado já não é detalhando cada um dos pecados, mas é falando, Deus, me perdoa pelos meus pecados. Perdoa por esse pacote aqui, ó. E entrega para ele o pacote. E o tempo vai passando, e eu já começo a pensar que o discipulado não é lá essas coisas, eu não preciso também priorizar cada 15 dias, 1 hora e meia da minha vida para compartilhar com alguém o que está acontecendo. A célula também não tem lá muita importância. O tempo com Deus não tem lá tanta importância. Se eu fui na célula, eu não faço tempo com Deus, porque já matei um tempo aqui. Ou vice-versa. Se eu vou num discipulado, eu não preciso ir para psicólogo, porque já resolvo meus problemas ali no meu discipulado e toco o barco. E o problema, querido, é que isso vai afundando a gente num tal lugar, num tal momento, numa tal prisão de volta, que aí as coisas que a gente parou de fazer, a gente começa a repensar em fazer. Ai, Júnior, mas eu gosto tanto daquela música. Quando eu não estava convertido, eu escutava aquela música. Ela tem lá umas palavras obscenas no meio, mas o batidão é sensacional. Eu nem estou prestando atenção na letra. É só porque a batida é legal e aí eu posso dançar conforme a batida. Pornografia eu não vejo mais nada. Não vejo mais nada. Graças a Deus venci isso. Mas tem uma série lá no Netflix que é muito boa. O enredo é sensacional, a história é incrível. Tem umas cenas lá, mas não é nada explícito, então acho que não tem problema. E aos pouquinhos, querido, isso vai consumindo a gente de tal forma que, sem perceber, a gente está tentando andar dos dois lados. E aí a gente vai ficando cansado, e aí a gente já começa a desacreditar do Evangelho de uma forma 100%. Tudo exclusivamente porque eu quero fazer o que eu quero fazer. E aí sabe onde a gente chega? No momento da adaptação do Evangelho à minha vontade. E aí eu começo a fazer do Evangelho, aquele que eu recebi lá no comecinho, eu começo a dar umas riscadas nos versículos, começo a procurar tradução no hebraico, grego, aramaico, seja lá o que for, para ver se eu consigo justificar alguma coisa que eu estou fazendo. Deixa eu falar uma coisa para você, eu não tenho nada contra a música secular, tá? Ouço música secular. Mas eu preciso saber qual é a música que eu estou escutando. Nossa, Júnior, que simples, né? O pecadinho. A gente não percebe, gente. Aí a gente está numa roda de amigo, até da igreja mesmo. E aí a gente consegue falar palavrão na roda de amigo. E sai fácil. Não demora muito para sair. Nem dói mais. E aí a gente vai procurar um versículo na Bíblia em que Jesus falou um palavrão e aí eu justifico. Eu posso falar palavrão porque Jesus falou um palavrão ali no versículo. Gente, já escutei isso, tá? Mas aí a pergunta é a seguinte, porque quando a gente chega nesse lugar, geralmente também a gente é o povo que mais julga, né?
Geralmente, quando a gente chega nesse lugar de não conseguir viver o evangelho de uma forma completa, sem cortes, a gente também consegue ser o cara que julga. E aí a gente volta lá no comecinho do Novo Testamento, com os homens da lei, os fariseus, que sabiam muito da Bíblia, conheciam pra caramba, mas usavam ao seu bel prazer, obrigado. Usavam para si. Para os outros eles vinham e martelada em cima de martelada. E a gente começa a viver isso. E aí a gente começa a precisar se perguntar por que a gente é tão radical com o pecado dos outros, mas não com o nosso. Por que é mais fácil a gente olhar para o outro e pensar, se eu fosse ele, eu encarava, eu iria eu me arrependeria, eu viveria coisas diferentes, eu iria até as últimas consequências para não viver o que ele está vivendo. É mentira. Eu e você não iríamos até as últimas consequências. Porque a gente não vai. Afinal de contas, Jesus já fez o que ele tinha que fazer. E aí vamos jogar para ele com essa responsabilidade, esse tamanho grande de responsabilidade. O fato é que nós somos a geração mais empoderada da história. O fato é que nós somos a geração com acesso fácil a tudo. Nunca foi tão fácil você saber das coisas, nunca foi tão fácil você ter informação, nunca foi tão fácil você propagar informação. Se está acontecendo uma guerra na Rússia e Ucrânia, você consegue saber o que está acontecendo instantaneamente, no mesmo segundo que as coisas estão acontecendo. Se a rainha da Inglaterra morre, abre um plantão do Jornal da Globo e você vê lá que uma rainha morreu. As coisas são tão instantâneas. E, gente, se a gente parar para pensar, era para ser tão bom tudo isso. Mas mesmo sendo a geração com maior poder de atuação, de alcance, nós também somos a geração mais depressiva, doente e suicida da história. Nenhuma geração da história da humanidade sofreu tanto com doenças emocionais, sofreu tanto com doenças físicas, sofreu tanto com suicídio, sofreu tanto com desejo de morte, quanto a nossa geração. E a nossa geração, gente, eu não estou falando dos adolescentes e dos jovens, eu estou falando de todos que estão nessa igreja, neste momento aqui dentro, e quem estiver assistindo também. Sabe por quê? Porque se hoje uma musiquinha de uma Anitta da vida, ou qualquer uma artista que seja, tem palavras obscenas e é feia de ouvir, porque se você não acha nojento ouvir uma música dessa, a gente tem um problema. Mas vamos voltar ao assunto. Há 20 anos atrás, a gente tinha um El Chan que começou tudo isso. E você ouvia. E a gente achava bonitinho as crianças dançando na boquinha da garrafa. Deixa eu te falar uma coisa, não tem diferença nenhuma dançar na boquinha da garrafa e sentar no colo não sei de quem, como as músicas de hoje contam e falam. E o problema é que nunca é suficiente. Esse é o ponto. Nunca é suficiente. Essa geração, ela se perdeu, não foi de agora. E não é só de 20 anos atrás. É de toda uma história da humanidade que vem se carregando por tudo que você pode pensar, porque em algum momento aquilo que Jesus fez não foi mais suficiente. Porque em algum momento o que ele fez por mim e por você já não valia tanto quanto valeu naquela época. Nada nunca é o suficiente, nada nos satisfaz por completo. E quando nós já conhecemos a Cristo, mas não encontramos nele as respostas que nós queremos ouvir, presta atenção que eu vou repetir essa frase. Quando nós não encontramos nele as respostas que nós queremos ouvir, não as que ele tem para dar para a gente. Aí a gente vai deixando de ouvir. Porque o que ele está dizendo para a gente não é o que eu quero ouvir, nem o que eu quero fazer. E aí eu começo a fazer o contrário, porque é a minha vontade.
e eu vou adaptando conforme a minha realidade aquilo que ele vem falando. Aí Deus traz um profeta, aí o profeta fala para você, é tempo de viver não sei o que lá na sua vida. E aí você está vivendo uma vida de podridão, você está vivendo... E gente, deixa eu falar uma coisa, vida de podridão, quando eu falo vida de podridão, eu não estou falando que você está totalmente perdido, já sem igreja, sem nada. Eu estou falando para quem está na igreja. Essa mensagem é para a igreja, tá bom? Eu estou falando para nós. Não estou falando para perdido. Apesar de fazer muito sentido para perdido também. E aí a gente vai adaptando as palavras que o Senhor vai trazendo para o que a gente quer. Aí a gente tem uma palavra para viajar, sei lá para onde. E aí a gente tem um receio de fazer essa viagem. E aí vem um profeta e fala para você, ou a palavra do Senhor, enquanto você está falando com Ele, quando você fala com Ele, porque isso já não acontece muito mais. Então, realmente Deus tem que começar a usar um monte de mula para falar com você. Aí o que acontece é que daí você aí recebe a palavra, não tenha medo, porque o Senhor vai suprir as suas necessidades. Aí você pega essa palavra, e aí você toma ela da seguinte forma. Não, Ele vai suprir minhas necessidades. Então é agora, eu vou viajar agora. Em nenhum momento a palavra falou é tempo de viajar, vai para onde você tem que ir. Em nenhum momento a palavra... Quando a gente quer ser específico, quando a gente quer arranjar desculpa para que aquilo que a gente deseja, a gente acha, né? E a gente precisa realmente estar muito ligado nisso, porque necessariamente o que se fala não é uma resposta de Deus para o que eu preciso fazer de verdade. Porque, na verdade, nós não temos uma disposição tão profunda de sermos curados como achamos que tínhamos, porque a cura precisa, na verdade, extirpar o que está doente. E nós não queremos nos livrar do que nós precisamos nos livrar. Esta é a pura verdade. Mateus 5, 29 e 30 fala o seguinte, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. É óbvio, e eu espero que nós todos aqui tenhamos a inteligência necessária para nós, que Jesus não está mandando nós arrancarmos os olhos e arrancarmos as mãos. Por favor, ok? Não tem nada disso aqui. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui é que nós precisamos abrir mão das coisas que de alguma forma nos fazem pecar, num formato de extirpar, de tirar, de arrancar. Não é porque o teu olho, quando você olha alguém e você deseja, que você tem que arrancar o teu olho. Não, você tem que parar de olhar com o desejo. O que Jesus está dizendo aqui é que nós precisamos parar de tentar adaptar a receita médica para nós sermos curados. Aí o teu médico receita um remédio que você tem que tomar todos os dias no mesmo horário. Aí você não toma o seu remédio todos os dias no mesmo horário. E vou usar o meu exemplo para não expor outras pessoas. Quando eu fiz a cirurgia, eu tomo uma medicação que é um ansiolítico. E quando eu fiz a cirurgia, é um comprimido, eu não posso tomar comprimido ainda. Então o médico falou, olha, ou você esmaga o comprimido e toma, ou você vai ter que ver se tem alguma versão em gotinhas. Graças a Deus, temos uma psiquiatra, né? Uma discípula psiquiatra, ela me deu a receita das gotinhas. Mas antes de eu pedir a receita das gotinhas, eu fiquei 7 dias sem tomar o remédio. Porque eu fui tentar tomar uma vez e estava amargo pra caramba. Depois você pergunta para a Sabrina como foram esses 7 dias sem a medicação. Mas sabe qual é o problema? É porque era o que eu queria fazer. E não o que tinha que ser feito. E não sou só eu que sofro quando eu peco. Quem está ao meu redor sofre as mesmas consequências. Quem sabe até mais do que o que eu estou sofrendo. Porque às vezes eu não estou nem percebendo o que eu estou sentindo.
comecei a perceber que eu estava um pouco mais irritado do que o normal com a medicação, acho que já tinha uns 4, 5 dias, mas a Sabrina aguentou esses 4, 5 dias firme e forte. Eu comecei a perceber quando eu comecei a me irritar muito com o Luke e com o Gael, por exemplo. A gente precisa começar a entender que a receita de Jesus, ela é uma só. A receita de Jesus não dá para substituir ingrediente. Porque se você substituir qualquer que seja o ingrediente da receita, lá no final o bolo não vai sair como tem que sair. Não dá para trocar uma coisa pela outra. Não dá para trocar um formato pelo outro. É mais fácil nós adaptarmos a palavra para manter uma vida fácil. Porque, para pensar, exceto aqueles que se converteram há pouquíssimo tempo, por que cargas d'água a gente ainda precisa ensinar a fazer tempo com Deus para quem já é convertido há anos? Por que o tempo com Deus não é algo óbvio? Por que o tempo com Deus não é algo... Gente, é até bom que o tempo com Deus seja no automático do que no aconteça, sendo bem sincero. Mas nem no automático vai. E parece que quanto mais tempo de crente eu tenho, menos tempo eu gasto com Deus, porque parece que eu já sei tanta coisa. Aí você vai reescutar uma pregação, aí você vai reler um texto que você já leu, e aí te falta paciência para você ler aquilo, porque afinal de contas você já leu. E aí você quer subir para o céu com uma medalhinha aqui de honra ao mérito, porque você leu a Bíblia inteira uma vez na sua vida. E já está bom. O problema, querido, é que eu continuo nesse mesmo lugar de não fazer nada, de continuar fazendo tudo isso. Por que é tão difícil? Eu quero responder por que a gente ainda precisa ensinar para a igreja a fazer tempo com Deus. Porque a oração, ela é o maior fruto do orgulho vencido pelo homem. Porque a oração é o lugar onde eu coloco minha dependência completa no Senhor. Onde eu não tenho mais nada para oferecer para Ele. E eu digo para Ele, eu não sei o que fazer, eu não tenho nada para fazer. Eu preciso que o Senhor me diga o que fazer. Eu preciso que o Senhor coordene meus passos. Eu preciso que o Senhor diga o que eu preciso fazer na minha vida. É porque no fundo, querido, quando eu chegar nesse lugar de tempo com Deus, eu vou começar a descobrir que tudo que eu quero, Ele não quer para mim. E eu vou começar a me frustrar, e aí é preferível que eu não comece a caminhar dessa forma e continue vivendo minha vida mais fácil. Aí você recebe uma palavra do Senhor sobre um ministério para a sua vida, sobre um propósito de Deus para você. Você sonha com isso, Deus te dá sonho, Deus te dá palavra através da Bíblia, Deus te dá profeta vindo trazer um monte de coisa. E lá por fora, a tua vontade é viver mesmo o que o Senhor está dizendo que Ele quer que você viva. Mas já parou para pensar que o fato de você não conseguir ser constante em não vencer o pecado pode ser de uma forma inconsciente? Ou até consciente? Não querer viver o propósito que Ele tem para você? Porque afinal de contas o pecado me afasta dele, não me afasta? Então se eu estou afastado dele, eu não vou precisar cumprir aquilo que Ele falou que eu tenho que cumprir. E se eu for no tempo com Deus, Ele vai falar que está errado, que eu tenho um propósito, e eu vou ter que deixar de viver o que eu estou vivendo. Mas será que eu quero viver? A Jo falou da Dani aqui hoje, né? A extravagância da Dani é porque ela sabe o que ela venceu, queridos. Mas pergunta se a vida dela é fácil hoje. Pergunta se é agradável ser extravagante como ela é. O evangelho que Jesus tem para nós
Ele não é aquele que é adaptado. Ele não é um evangelho que não exige tanto assim da gente. É o evangelho que define que a carne precisa ser morta. Que a carne precisa ser destruída. Que as minhas vontades não podem ser maiores do que as vontades dele sobre mim. Mas se eu vivo nessa incoerência de estar com ele, de não estar com ele o tempo todo, e esse é o ponto, queridos, eu e você precisamos entender esse lugar. Quanto mais longe do Senhor, mais fácil vai ser a nossa vida nesse lugar, mas eu também não vou cumprindo as coisas que ele tem para mim e para você. O fato de verdade é que nós não estamos dispostos a viver Cristo por completo. Ele se entregou completamente. Sangue vertido, corpo partido. Mas eu e você não temos coragem de viver tudo isso, não. Olha o que diz João 8,37. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. O que Jesus está dizendo nesse texto aqui, queridos, é que quando não há lugar em nós para a palavra íntegra e verdadeira, o que nós procuramos fazer é matar Cristo. Se a minha e a sua vida não está disposta a viver completamente o que você tem na sua mão aí, uma Bíblia, seja ela online, seja ela física, se não existe disposição de viver isso de forma íntegra, a tua vontade sempre vai ser de continuar matando Cristo. Mas antes disso, de Jesus ter respondido isso para aqueles que estavam ao redor dele, os seus discípulos, inclusive, olha o que acontece na história. João 8, a partir do versículo 31, diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E aí Jesus respondeu: Digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. E eu sei que até aqui, querido, as palavras do Senhor não foram muito agradáveis aos nossos ouvidos, porque eu tenho ouvido isso aqui faz umas 3 semanas do Senhor. E ser confrontado com essas coisas não é agradável. E eu não quero terminar essa palavra num lugar de a gente sair daqui como um culto fúnebre. Porque apesar de tudo isso que eu falei, queridos, ainda continua sendo uma verdade que Jesus se entregou numa cruz e nos libertou do pecado. E essa verdade continua existindo, eu me entregando completamente a ela ou não. A escolha que eu e você precisamos fazer hoje é escravo ou filho. E aí você pode me perguntar, mas por que é tão necessário tanta humilhação? Por que é necessário tanta abstinência? Por que é necessário abrir mão de tanta coisa? Por que tem que ser dessa forma? Por que tem que ser desse jeito? Aí eu volto a te perguntar a pergunta lá do começo. Qual a tua disponibilidade para ser curado de uma doença que você passa hoje? Se fosse necessário caminhar quilômetros de distância, você caminharia para ser curado? Se é necessário que você viva profundamente, verdadeiramente, a palavra do Senhor na sua vida para que você seja curado do pecado, livre de forma absoluta daquilo que o inferno te oferece, por que existe disposição para você ser curado de algo físico e o teu espiritual você joga fora? Quando Jesus fala sobre arrancar o olho e a mão no pecado, o que ele está querendo dizer, queridos, é que é o seguinte: isso daqui vai ficar. Isso aqui não vai subir. Quando Jesus voltar, ele não vem resgatar você, querido, em carne e osso.
Então, se você precisar caminhar, se você precisar ser arrastado, se você precisar ser degolado, se você precisar... Querido, não tem coisa pior. Eu posso te garantir. Não existe forma de morte que você pode imaginar na face da terra do que morrer eternamente. Mas não existe coisa melhor do que mesmo sofrendo tudo que a gente sofre nesse lugar, do que mesmo precisando abrir mão de tanta coisa que é vontade minha, viver eternamente. Viver a eternidade que Ele tem para mim e para você. Jesus não estava doente, Ele abriu mão de tudo para nos libertar, para nos curar. Viver a liberdade de Cristo é deixar de viver a escravidão do pecado. Fazer a vontade da carne não tem a ver com liberdade, porque o pecado nos faz escravo. Esse papo de meu corpo, minhas regras, é a maior mentira que o capeta pode ter inventado na face da terra. O corpo não é meu, as regras não são minhas, quem manda em mim é Jesus. Se eu quero dar conta da minha vida, eu preciso entregar ela para Ele cuidar. Útero é teu coisa nenhuma. Ou eu caminho em direção à verdade bíblica, querido, ou eu estou indo para o inferno. Não tem meio termo, não tem limbo, não tem lugar neutro. Não vai existir isso no fim da história, cara. E viver em liberdade é poder dizer que você vive uma verdade na sua vida que não vai se dobrar às coisas que esse mundo oferece. Eu não posso e não preciso ficar calado quando o pecado vem à tona. Eu não preciso ficar calado se eu estou num grupo da faculdade, se eu estou num grupo do trabalho, e estão falando de mulher pelada, estão falando de qualquer que seja o assunto que não é bíblico, e me manter calado. Os discípulos todos, com exceção de João, morreram da forma que morreram, de forma doída. Porque não tiveram medo de encarar governo, não tiveram medo de encarar posicionamento contrário, não tiveram medo de encarar coisa nenhuma. E eu e você temos medo sim, porque a gente não vive o evangelho completo, a gente não vive o evangelho absoluto. A gente não tem noção de verdade do tamanho que foi o sacrifício de Jesus naquela cruz para eu e você sermos livres do pecado. Deixa eu te contar uma coisa, quem está em escravidão é o mundo. Eu e você que temos Jesus somos livres do pecado. A liberdade está em nós porque a palavra de Deus diz que foi por causa do que Ele fez naquela cruz que nós fomos libertos. Pode parecer incoerente, querido, o fato de eu dizer que eu sou livre tendo que respeitar algumas regras. Mas eu não quero seguir regra que vai me levar para o inferno. E aí está uma liberdade que eu tenho. E sou eu que mando nisso. Sou eu que decido o que eu quero viver nessa história. Aquela liberdade que a serpente ofereceu para Eva era uma liberdade falsa, querido. E essa liberdade é que percorre a história da humanidade inteira. O que nós vivemos hoje não é de agora, não é de 50 anos atrás, é do jardim do Éden, é desde que Eva deu ouvidos para aquela serpente, que trouxe uma liberdade falsa e ela aceitou aquela liberdade falsa. Você e eu, querido, temos a chance e a oportunidade de viver a liberdade de Cristo. Isso não pode ser só hoje, gente. Entender isso e se posicionar hoje não é suficiente para a gente viver tudo isso. A banda pode subir, por favor. Os propósitos que Deus tem para você e para mim, queridos, não podem ser condicionados a um período, a um tempo, a uma época, a um momento. A extravagância da Dani, eu quero dizer para você, porque eu conheço de perto, ela não acontece só no domingo.
Se você conviver com a Dani, com a família dela, com o áudio, você vai ver que a extravagância dela não é só de domingo. Não é só na célula. E eu e você chegamos nesse lugar de extravagância no Senhor, de entender que a Bíblia, ela é absoluta e que eu preciso viver essa verdade de uma forma completa, querido. Ou não tem outro caminho para a gente chegar. Pode se colocar em pé, por favor. Nós estamos falando do ano do avivamento. Nós estamos vivendo o ano do avivamento. Deixa eu te falar uma coisa, no avivamento não existe nenhum espaço além do espaço que é dele. Nada pode ocupar o espaço que é dele para que o avivamento aconteça de verdade em nossas vidas. O avivamento ele pode acontecer no grupo e eu creio que nós vamos ainda viver muitas coisas nesse avivamento, querido. E deixa eu te falar uma coisa, o avivamento não é para o mundo. O avivamento é para a igreja. Porque uma igreja avivada transforma o mundo. O mundo não sabe o que é avivamento. O mundo não tem condição de saber o que é avivamento. Eu quero deixar aqui a pergunta para a gente poder cantar essa canção. Qual é a tua disposição de abrir espaço para que o Espírito faça o que Ele precisa fazer na sua vida? Está difícil, querido, de guardar, de segurar a vontade de fazer alguma coisa que não agrada o Senhor? Arranca fora. Arranca fora. Muda a rota. Coloca Deus à prova. Fala para Ele, Deus, tá bom, eu vou abrir mão das minhas vontades. Eu não tenho dúvida do que Ele vai fazer. Não tenho. Porque se Ele foi capaz de partir o corpo, de verter sangue, você acha mesmo que vai ser complicado para Ele mostrar que a vontade dEle é melhor para você do que a sua? Nossa vontade, Deus. Nossa vontade, Deus, é viver o Teu propósito, Pai. A nossa vontade é viver o Teu propósito maior, que é de nos dar liberdade. Não mais escravos, Pai. Não mais escravos do medo, não mais escravos das consequências do pecado. Não mais escravos das nossas vontades, dos nossos desejos, do que a carne pensa. Mas livres como seus filhos. Livres para poder entrar e sair da sua casa a hora que for. Livre para poder sentar no seu colo o tempo que for necessário. Não abrir mão, Senhor, de viver essa verdade, Pai. É necessário, Deus, vencer o pecado. Nós ainda pecaremos e nós sabemos disso, Pai. Mas nós precisamos entender, Jesus, que esse perdão ele precisa ser em todo o tempo. Nos faz enxergar, Deus. Nos faz enxergar, Deus. Nos faz posicionarmos, Pai.
A luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. A luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. Mas ao terceiro dia, o amor se levantou, a morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia, o amor se levantou, a morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. A luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. Ao terceiro dia, mas
posicionar diante do Senhor. Diga a Ele, posicione-se. Sim, sim, Deus. Nós queremos, nós queremos, nós queremos. De dentro para fora. De dentro para fora. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Te espera. Sim, Deus, Ele venceu A morte ressuscitou em glória. Ele vem. Sim, Jesus, sim, Deus, nós esperamos. Sim, Deus, nós matamos a nossa carne, nós matamos a nossa carne, nós esmurramos a nossa carne, até que nada mais importe, até que nada mais importe, até as últimas consequências, nós esmurramos a nossa vontade, nós esmurramos a nossa vontade. Nós expulsamos, nós extirpamos a mediocridade de dentro de nós. Não queremos viver o mediano, não desejamos viver o mediano. Leva-nos a águas mais profundas, até que não haja mais controle em nós. Nós te esperamos. Ele venceu. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Sim, Deus. Menos julgamentos, mais atitudes. Menos julgamentos, mais atitudes. Menos verdade para o outro, mais verdade para mim. Menos regras para os outros, mais graça e misericórdia para mim.
Nós derramamos, Senhor Deus, as nossas vidas diante do Senhor. Eu escolho viver, Deus, a sua filiação e não aquilo que o pecado oferece. Eu escolho viver a sua filiação e não a escravidão do pecado. Eu decido viver as consequências da sua vida. Eu escolho viver dia após dia as consequências do Senhor. As consequências de ser seu filho nesse mundo. Eu escolho não me adaptar às verdades que esse mundo me oferece. Eu escolho não matar o Senhor todos os dias, mas ressuscitá-lo em minha vida todos os dias. Aplauda ao Senhor, aplauda ao Senhor, que me fez livre, que fez eu e você livres. Oh, sim, 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 Jesus. Aleluias, aleluias. Sim, Jesus. Aleluias, aleluias. Antes de terminar, queria chamar o Garcia. Deixa, sobe aí. É nível desse cara hoje? Não aperta muito. Ele falou que não esperava por isso que ele veio de boné. Ô pai, mãe, chega aí também, né? Pelo amor de Deus. Quem cantou lá atrás? Ai, ai. Já falei muitas vezes o quanto André significa Jesus para mim. É um negócio extraordinário. Não é perfeito não, como a gente também não é. Mas busca a perfeição, se parecer com Jesus. Esse cara não tem muito... Não tem medo nem vergonha de viver os propósitos de Deus, deixando de lado muita coisa que era a vontade da carne.
gente vai orar por ele. Vocês querem falar alguma coisa? Pega isso. Som. Oi, gente. Você tá chorando, filho? Abraçou o Júnior, pegou? Pegou? Gente, quero aqui, junto com a Jo, honrar esse filho amado, diácono nessa casa. E o Senhor está trazendo uma palavra ao meu coração e eu estava perguntando, Senhor, será que esse é o momento para compartilhar com a igreja? E o Senhor me confirmou que sim. Eu vou dizer algo para o André, que é para ele, mas é para cada um de nós aqui. Você recebe? Então eu vou estar virado para ele aqui, mas saiba que é para você. André, o Senhor trouxe ao meu coração para dizer algo para você. Que o teu amor por Ele é real. O teu amor por Ele é eterno. Muitas vezes a gente retrocede porque a gente duvida que ama Jesus. E parece até um pouco pretensioso dizer: o meu amor por Ele é eterno, é real. Mas não é, se a gente entender uma coisa. Nosso amor por Ele é real, é eterno, porque esse amor não brota de nós. Esse amor tem origem nele. E se tem origem nele, não estraga, não retrocede, não se apaga. O teu amor por Ele é real. Em face dos erros, o seu amor por Jesus, Márcia, é real, é verdadeiro. Não duvide disso. Nunca duvide disso. Nenhum de vocês. O diabo vai querer nos convencer de que nós não amamos. Quando Jesus encontra com Pedro, Jesus não questionou o amor dele no sentido de confrontar, de duvidar dele. Ele queria que Pedro lembrasse e não esquecesse jamais que ele continuava amando Jesus apesar do seu erro. Jesus falou: continua, o que tem aí eu te dei, vem de mim, não vai acabar, continua. E eu quero dizer hoje, no dia do teu aniversário, há uma jornada pela frente. Não esqueça que há uma missão, há uma jornada que você precisa cumprir, que você deseja cumprir. E o teu amor jamais vai acabar. Amém? Podemos orar? Você quer falar alguma coisa? Eu vou falar porque eu sei que para ele é importante, né? Gente, eu conheço o André, eu acho que desde quando ele nasceu. O André é primo dos meus primos, nós temos os primos em comum. E me veio agora aqui, André, a lembrança, né, de mais de 20 anos atrás, quando Satanás tinha decretado sobre sua vida uma morte, né? E os seus pais foram guerreiros, enfrentaram uma batalha, né, junto com você. E uma das tuas marcas, André, desde criança, é a intensidade. Você sempre foi muito intenso. E como o Satanás te conduziu, né, para o mundo das drogas, quando você encontrou o amor desse que você ama tanto. Não só sua vida foi transformada, mas você tem a graça de Deus de transformar a vida de quem está perto de você. E nós temos esse testemunho que é possível vencer isso e nunca mais ter nenhuma recaída. E a gente sabe que o remédio é Jesus e que você decide por esse remédio todos os dias. E eu queria te honrar, André, mesmo pelo teu coração. Ainda ontem eu conversava com a minha mãe sobre o coração do André, esse homem doidinho, né, mas apaixonado por tudo que faz. Então, que esse novo tempo, né, eu vou contar a tua idade diante de todo mundo. O André tá fazendo 40 anos, os meninos não acreditam. Ainda me chamaram de velha, André. Ai, achei que você era muito mais velha que ele. Eu falei, ai, obrigada. Mas assim como foi para Moisés um novo tempo, né, quando ele fez 40 anos, né,
tempo de reflexão, um tempo de maturidade, um tempo de preparo para o avanço. Que o Senhor venha te conduzir nesse processo em nome de Jesus, porque você já é aquele que conduz desde já, em nome de Jesus. Amém? Amo você. Não se preocupe, os 40 são os novos 39. Amém? Até o André envelheceu, gente. Quem dirá de nós? A gente achava que o André nunca ia fazer 40 anos. Ele não ia chegar. Eu ia falar Peter Pan, não. Peter Pan não é o Mozart. Ele é um homem maduro. Em nome de Jesus, estenda sua mão para cá, por favor. Pai, nós te agradecemos como família, como igreja, pelos dons que o Senhor dá. As pessoas, os ministros, Pai, não são chefes, não são apenas líderes, são dádivas do Senhor na sua casa. Nós te louvamos pela vida do André, da Alessandra, Senhor. Nós celebramos esse dia, Senhor, do aniversário dele, como um marco profético, Senhor, um marco profético do Senhor na vida dele. Nós clamamos, Pai, para que essa nova etapa que comece agora, ela, Senhor, se construa em cima, Senhor, de um fundamento imutável, de um fundamento dessa certeza do Teu amor e da certeza do amor dele para contigo. Pai, que todos os seus planos, que cada um dos seus planos escrito no livro, antes que cada um dos dias do André existisse, Senhor, se manifestem, se cumpram para a glória do Senhor. Nós o abençoamos em todas as coisas. Nós declaramos sobre ele, Senhor, bênçãos transbordantes. A bênção acompanhada, Senhor, ó Pai, que acompanha a manifestação da sua vontade. A bênção que acompanha a manifestação da tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, Senhor, guarda ele em todas as coisas. Em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, querido. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos com Deus ao seu lado, um novo porvir, que a vida lhe seja um eterno. Aê! Te amo, cara. Aleluias. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a consolação do Espírito esteja sobre nós hoje, amanhã, todos os dias, até que Ele venha. Em nome de Jesus. Deus abençoe, gente.